Luquibas, tá tudo bem por aí? Consegue sobreviver hoje? Consegue? Oi? Tá fácil o ambiente de trabalho hoje? Não tá. Eu tô me sentindo acuado aqui, é muito hostil. Eu tenho um Yankees aqui do lado, um Lakers em cima. Não tá legal. Não tá legal isso aqui. Vai ficar bom, Luquibas, eu te prometo, vai ficar bom, vai ficar bom. Tá bom? Certo. Prometo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, não vou falar sobre o meu nome, mas eu vou falar que você deve estar assustado, pois tem uma pessoa que não costuma estar aqui. O Eric não está de cabelo branco, apesar de ter alguns cabelos brancos. O Eric não está usando um óculos gigantão, apesar dele também usar óculos. E o Eric não está morando no Rio, apesar dele poder ser um bom carioca também, eu acho que ele poderia ser um bom carioca. Mas enfim, para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast Tailgate Zone, o Zonecast. Vamos começar por esse senhor que está na bancada. Bancada não, está nessa tela maravilhosa com a gente hoje. Boa noite, Rafik. Bem-vindo de volta. Boa noite, obrigado pela volta. O assunto da segunda parte é um assunto que eu posso discutir, então, mesmo estando afastado do dia a dia dos esportes americanos hoje. Então, eu estou aqui de volta, já que o Eric não poderia participar. Concordo com quase tudo que você falou em relação ao Eric, menos que ele poderia se passar por carioca, porque quem não fala o S chiado não pode se passar por carioca. Justo, muito justo. Seguindo a ordem, então, do rolê aqui. Boa noite, Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba. Bom ter o Rafik aqui de volta. Um abraço para todo mundo que veio ouvir a gente aqui no Zonecast. Estou melhor, depois de alguns dias meio baqueado, mas agora melhor, com a garganta um pouco mais saudável. E satisfeito de ver o Rafik tá tomando sol, hein? Tá vermelhinho, tá corado. Tá bonito. Gostando de ver, Rafik. Tá nadando, né? Olha, até estou nadando, mas é em piscina coberta, então não estou tomando sol. Mas tá corado, tá bonito. Tô gostando de ver. Ai, que maravilha. E você, Luquiba, você já deu uma prévia aí que está se sentindo acuado hoje, que o dia de trabalho não vai ser fácil, mas eu prometo que farei de tudo para alegrar o seu dia. Pois é. Foi uma semana aí bem movimentada, cabeça cheia aí. Ver primeiro semana retrasada, Boston sendo eliminado da forma que foi. E agora, provavelmente, amanhã ver o outro time de Boston também ser eliminado. Então, não tá nada legal. Nada legal. E tem umas bold rolando por aí também, Luquiba, de que vai ser a pior temporada do Patriots sob o comando de Bill Belichick. Não acho que seja bold, não. Honestamente. Pelo o ataque que a gente tem, não acho que é uma bold, não. Mas pensa assim, pelo menos o beisebol de abril tá te permitindo ver um Red Sox, mais ou menos. Cara, então, isso que é engraçado. O time que eu menos esperava é o que tá mais dando alegria. Então, vai saber, né? Mas é a beisebol de abril, né? É por pouco tempo, a gente sabe. Pô, deixa eu ser feliz por umas 2 semanas, pô. É isso. E para você que está aqui, se você já foi fanfarrão em colocar o Red Sox no top 10 ali, colocou o número 3, zicou nosso Red Sox. Você viu isso, cara? Pois é, 2 derrotas seguidas depois daquilo. Já começou já a zica. Pô, já falei para vocês. Já falei para vocês, top 10 dessa época do ano, eu faço do meu jeito único e incrível. Entendeu? É recorde e sequência. É isso. Parabéns ao time de vocês, que estava com um recorde bom e uma sequência boa. Mas enfim, seguinte, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Beleza. Seguindo aqui essa paçoca, como sempre, para você que está nos ouvindo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter. Também tem o Tailgate Zone aí que você pode... que tá no cu, mas a gente falou que vai tirar o cu da tela e a gente não tirou até agora. Mas enfim. Fora tudo isso, temos aqui também, como sempre gosto de falar, estamos no YouTube. Você pode ver nossas carinhas maravilhosas no YouTube. Então, entra no nosso canal lá, se inscreve, deixa um comentário nesse podcast, ativa o sininho depois, dá um like aqui também, faz de tudo para que os algoritmos nos ajudem, entendeu? Faz o algoritmo nos ajudar, em vez de fazer o algoritmo que fica lutando a favor de Big Techs,
Faça o algoritmo lutar pela gente. É isso. Já fica aqui subliminar a minha reclamação. Mas antes de começar qualquer coisa, como sempre, aquela vinheta maravilhosa de corta e chupa. Corta, chuta, para primeira base! É isso. Rafik, eu sei que você diria que a NBA não deveria existir, aquela porra toda, então segure a emoção, por enquanto, porque eu vou me direcionar a Fernandão e Luquiba aqui para falar o seguinte. Senhores, NBA, playoffs, já estamos aí nas semifinais de conferência. Temos de um lado, do lado oeste, Nuggets e Suns, Warriors e Lakers, e do lado leste, Knicks e Heat, Celtics e 76ers. Nuggets e Suns jogaram ontem, e Celtics e 76ers também jogaram ontem. Ontem, que para você que está ouvindo esse podcast será anteontem. Adoro fazer isso. Mas enfim, a série hoje está 3-2 para o Nuggets e também 3-2 para a Filadélfia. Vamos começar a falar desses dois confrontos que já estão em beiras de fechar. Do outro lado também está em beiras de fechar, mas vamos falar desses dois que já aconteceram primeiro. Então vamos com Suns e Nuggets. Fernandão, a gente falou muito do banco do Suns, que seria a falta de profundidade de elenco seria um problema. E agora, pensando em jogo 6 e 7, começa a fazer muito mais sentido isso. Um time mais velho, um time sem muita rotação, sem muita profundidade, e que chega aí para um jogo 6 amanhã, quando você estiver ouvindo esse podcast, estaria o jogo 6, o último jogo do dia. O que esperar, Fernandão? Um 3-3 ou vamos ver Nuggets fechando? Patrãozinho, a gente viu um começo de série muito forte de Denver, né? Abrindo 2-0 logo, e a gente já dava mais ou menos como encaminhada essa série para Denver, muito pelo que a gente falou e porque você começou falando. A pouca profundidade do time de Phoenix, o fato de ter um quinteto mais experiente, com jogadores mais velhos, e sobretudo pela ausência do Chris Paul, que no final das contas parece que foi mais um reforço do que uma ausência, né? Porque o time parece que começou a jogar melhor sem o Chris Paul do que jogando com o Chris Paul. Tanto é que conseguiu fazer 2-2 na série, mas aí quando a série volta para Denver, os caras lá das montanhas, do time da nossa querida Net, deram um jeito, venceram. Talvez a sorte de Phoenix seja o fato de que agora eles voltam para casa. E isso, jogar em casa é sempre algo positivo. E foi lá justamente que Phoenix conseguiu arrancar um empate na série quando estava 2-0. Alguns movimentos, né, foram feitos para que o time do Suns conseguisse, ou pelo menos tentasse se adaptar ao estilo de jogo e também à necessidade de um pouco mais de profundidade do seu elenco. Não à toa, a gente viu o Cameron Payne jogando um pouco mais durante os últimos 2 jogos, e isso trouxe um pouco mais de força. O Landale também, entrando no lugar do DeAndre Ayton, um pouco, mostrando mais vontade, pelo menos, né, porque o DeAndre Ayton estava vendo o espectador de quadra, né, o cara que estava assistindo ali a série dentro de quadra. As coisas deram uma equilibrada, mas ainda que a série esteja voltando para Phoenix, e em Phoenix o Suns tenha se dado bem, ganhou as 2 partidas que jogou lá, é muito difícil não pensar que Denver consiga a classificação. Acho que por conta das pressões e da necessidade de ter que jogar numa intensidade um pouco mais alta já nessa partida número 6, Phoenix vai acabar arregando no final. E vou com o Denver, vou com o Nuggets passando já em 6, fazendo 4-2 na série agora. Boa. Luquiba, eu não vou perguntar para você da mesma série, acho que não tem necessidade aí, só vou jogar a pergunta para você antes de você falar do seu time. São 2 perguntas, na verdade. Primeiro, Jock Landale botou o Bismarck Biyombo no bolso, porque o Landale era a terceira opção do Suns. Então é interessante ficar de olho nele. E outro ponto disso, que aí é para manter o nível Zonecast, seria Cameron Payne, que foi citado pelo Fernandão, o jogador mais mal diagramado da NBA? Não acho. Não. Mas beleza. Fala do Celtics aí. Não, eu só acho que o Fernandão deu volta para falar que, cara, tá na mão de Denver a série. Não tem o que falar. Denver fecha a série. E da mesma forma da série do Philadelphia. O Philadelphia também tá com a série na mão.
Boston teve, no jogo 1, a oportunidade de fechar, não conseguiu fechar, tomou a virada e Philadelphia abriu 1-0. Boston foi, recuperou, abriu 2-1. No jogo 4, Boston teve a oportunidade de fechar e fazer 3-1, não soube fechar o jogo e perdeu 2-2. Aí o time de Filadélfia ganhou moral e atropelou Boston ontem, e eu não vejo esse time de Boston mentalmente apto a conseguir reagir e reverter essa série. Eu já tinha dito, acho que semana passada, que eu não vejo esse time com pinta de campeão, sabe? Quando você olha, você fala, esse time não tem aquela mentalidade de campeão, você não vê ele jogando dessa forma. Então, para mim, as duas séries encerram no jogo 6. Para mim, tanto Filadélfia quanto Denver, quando for na quinta-feira, vão fechar essas séries aí. Eu não consigo descartar os Celtics que estão assim, mas eu tenho que concordar um negócio com você, Luquiba. O que os Celtics têm feito de erro chega a ser ridículo, né, Fernandão? É um negócio bizarro, como é um time que tem experiência, chegou em final no ano passado e peca de maneira bizonha. É turnover, é arremesso forçado, é muita coisa que parece gente puramente caloura de playoff. E o pior de tudo é que nos 2 últimos jogos especificamente, né, o Jaylen Brown e o Jason Tatum baixaram muito o nível do jogo, né, o nível de intensidade, o nível de acerto das coisas que eles estavam tentando fazer dentro de quadra, e não à toa, né, patrãozinho, no jogo 5, o Marcus Smart, que talvez seja o cara mais constante, estável, cerebral no ponto de vista de que é o cara que sabe jogar com a pressão e jogar a pressão para o outro lado e receber a pressão do adversário, estava errando também muito, né? Isso acabou afetando muito o jogo do time do Boston Celtics. E o fato de a série agora ir para Filadélfia e a gente saber, né? O Embiid aparentemente recuperado, se não 100%, mas bem melhor do que o primeiro jogo que ele fez, né? Ele fez um primeiro jogo na volta ali, já no dia seguinte a nomeação dele como MVP, ele volta fazendo um jogo bem mais ou menos, mas depois ele já cresce muito de rendimento, e esse último jogo, o jogo 5, ele foi espetacular, atuação assim de altíssimo nível, gala pura do Embiid, e é muito difícil pensar que esse time vai deixar a série escapar dentro de casa. James Harden jogando também um pouco mais intenso no jogo, o Maxey também muito bem, Tobias Harris reaparecendo, e acho muito, por conta dessa queda de produção do Tatum e também do Jaylen Brown, bastante complicado para Boston. É claro, nunca se descarta um time como Boston, mas a série está muito bem encaminhada para Filadélfia, sobretudo porque o último jogo, o jogo que pode fechar, né, a série, é o jogo na Filadélfia. O Rafik mandou um negócio bem interessante aqui no nosso chat sobre sei bem essa aparência de não tem mentalidade. Você quer falar disso aí, Rafik? Ou você vai dar só aquela amendoinzada mesmo? Já falei, eu acho que eu falei até em alguns podcasts, quando ainda era só áudio. O Yankees, desde a morte do Steinbrenner e das aposentadorias do Mariano, do Derek Jeter, não tem essa mentalidade de... Né, é o time que não ganha, é o time que joga por jogar, sem aquele brilho nos olhos, sem aquele... E isso é algo que o próprio Dig, quando se aposentou, ele falou, desde que o George morreu, eu não sinto mais isso na organização, né, nem no time. Ele fala isso no front office, né? E ele já falou isso mais umas 4 ou 5 vezes depois que se aposentou. Não precisa ir longe. Não é uma opinião minha, é uma opinião de Derek Jeter. Ai, meu Deus, tá bom. Deixa aí, Luquiba, ele falar um pouco do Yankees, tá bom? Não fica bravo comigo. Eu prometi que seu dia ia ser bom. A gente tá falando mal do Yankees, não tem problema. Pode falar. Você tá se coçando para falar alguma coisa, eu sei. Pode falar. Não tô. Não? Eu tô até com solidariedade com o Rafik, porque esse ano, pela primeira vez em não sei quanto tempo, eu vi o Yankees por último Tudo bem, foi por um dia, 2 dias, mas ficou em último na divisão. Então, assim, abriu, que beleza, cara, abriu. Eu senti falta. Não, e o mais impressionante, em último na divisão, com mais de 50% de aproveitamento. A divisão inteira com mais de 50% de aproveitamento. Eu não lembro de ter visto isso. Aí, ó, tá vendo? E depois ele fala que não tá vendo nada, Luquiba, mas beleza. Eu vi porque o Lucas mandou uma coisa bem interessante. Que a pior campanha da Leste seria líder da Central, né? Discussão para a gente fazer aqui um dia, Patrãozinho, sobre esse lance da MLB. Talvez o primeiro movimento de uma liga em que todo mundo se enfrente
Começa também uma conversa de que haja uma dissolução da ideia de American League e National League, premiação também de MVP, Cy Young, diluída não mais para 2, mas para 1, e quem sabe, uma reformatação dos times que vão fazer o playoff. Não mais nesse, 2 de cada uma das divisões, agora com mais uma outra melhor campanha, o Wild Card, mas talvez os melhores classificados de um lado, os melhores classificados do outro, independente se são todos de uma divisão só, se é isso. Há essa possibilidade. Aguardemos, porque Rob Manfred quer salvar o beisebol. Vamos deixar essa resenha para outro dia, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui falando disso. Vamos deixar para entradas. Então acompanhe o Entradas que sai na sexta-feira. Não esqueça. Entradas extras toda sexta-feira. Mas beleza, continuando para as outras 2 séries, até porque o Rafik já estava balançando a cabeça, se ele começar a falar de beisebol revoltado aqui, acabou. A gente não fala de loteria. Eu só vou falar uma frase para complementar o que o Fernando falou. O Robert Manfred talvez seja candidato a presidente dos Estados Unidos, porque se ele está tentando recuperar um pedaço de metal, ele vai recuperar as indústrias siderúrgicas do Oeste. Quem fizer isso ganhou a eleição para presidente. Ai, tá vendo? Por isso que eu falei, deixa passar. Seguindo aqui na nossa NBA, porque depois ainda tem NHL. Rapidamente, nós temos 2 séries que também podem acabar hoje no jogo 5 já, que é Warriors e Lakers e Knicks e Heat. Warriors e Lakers está 3-1 para o Lakers e Heat e Knicks está 3-1 para o Heat. Eu acho que a gente falar do Heat aqui, Luquiba, seria chover no molhado, porque a gente vai falar novamente de Jimmy Butler jogando muito, de um time que está totalmente coeso, e o Spoelstra que consegue cancelar qualquer um e joga, e é um dos melhores técnicos dessa porra dessa liga chamada National Basketball League. Pois é, engraçado, né? Association. Eu falei league no final. NBL. Como que o tempo derruba as nossas análises, né? Se a gente pegar o Zonecast de 3 semanas atrás, a gente estava aqui discorrendo que o Heat ia perder o play-in para poder ter a pique, e agora a gente está falando num time que vai ser finalista da NBA. Então, assim, cara, é o que você falou, é o Spoelstra, a gente já teve essa discussão outras vezes, para mim é o melhor técnico em atividade, ele é o cara que já começou a carreira tendo elenco forte, então ninguém conseguiu valorizar ele o suficiente, mas aí depois o cara, mesmo com o elenco sem as estrelas, ele conseguiu manter esse time competitivo, e o que ele faz é brincadeira, então não tem muito o que falar. E também não vou me alongar, as 2 séries acabam hoje, Clê. Eu já tinha dito que eu não achava que seria nenhuma surpresa a Lakers varrer, mas eu não achava que iria varrer, eu achava que o Warriors ia ganhar um jogo, mas eu falei que seria uma série de 5 jogos, e esses 2 saudáveis, eu não canso de falar isso, LeBron James e Anthony Davis saudável, não tem time hoje que ganhe desses 2 caras. E eu vou até recuperar um negócio que eu falei no nosso podcast das apostas, que eu falei assim, eu só vejo um time parando o Lakers na Oeste. Esse time chama Golden State Warriors. E se esse Golden State Warriors não parar, aí comecem a ficar com medo do Lakers. Então é exatamente isso mesmo. Fernandão, você não vai falar do Lakers. A única coisa que eu vou falar do Lakers aqui, não, mentira, você vai falar assim, obviamente, porque eu puxei a Heat e Knicks pro Luquiba. Mas eu queria falar um negócio rapidamente que eu acho que talvez passe despercebido, né? O Eric, na semana passada, falou muito que a gente esqueceu de comentar do Vanderbilt, né? Falou assim, ele foi um cara fundamental, né, nos jogos até então, mas o que o Darvin Ham fez nesse último jogo, que ele basicamente escondeu o Vanderbilt e jogou só com pick and roll, matou o Warriors. Ele deu um nó tático no Steve Kerr. Foi absurdo o que o Darvin Ham fez no último jogo, porque o Warriors estava ganhando e estava jogando bem. Se perdeu totalmente, o time implodiu, e o Vanderbilt, se não me engano, jogou por 8 minutos, ou 11 no total, alguma coisa assim. Então, assim, parabéns ao Darvin Ham. Ele mudou no meio do jogo, no meio da série, o estilo de jogar e matou o Warriors. Deixou os caras perdidinhos e o Steve Kerr não sabia o que fazer. Ver a cara dele desolado no banco machucou o meu coração.
Ô, Patrãozinho, a gente falou muito aqui do Vanderbilt quando foi feita a troca, né? E a gente até comentou a época que seria, talvez, claro, guardadas as devidas proporções, o grande reforço para os Lakers, né? Do ponto de vista defensivo, porque o time dos Lakers era um time frágil defensivamente. O Vanderbilt trouxe esse poder. E justamente no jogo em que ele foi menos produtivo, 2 pontos, 8 minutos só, aparece um cara que durante a temporada inteira foi importantíssimo, mas que nos playoffs foi deixado de lado, que é o Lonnie Walker, um cara que participava muito da rotação dos Lakers durante a temporada regular, em muitos jogos foi titular da posição, era um cara importante para a bola de 3, mas começou ali o playoff mais o cara do terrão, as coisas já estavam decididas, do que propriamente um jogador de rotação, e a gente viu ele nos últimos 2 jogos, e no último jogo especificamente, com atuação sensacional. E o Austin Reeves também, né? O Austin Reeves também derrubou bola de tudo quanto é jeito. Austin Freeze, que é conhecido assim lá em Los Angeles, menino congelado, jogando muito. Mas, Patrãozinho, me surpreende, viu? Essa vitória dos Lakers na série contra o Warriors, da forma como está sendo. Talvez eu esperava muito um 4-3. O Luquiba sempre falou muito, né, de uma possibilidade de varrida e até de uma final já hoje, né, em 5 jogos. Mas eu sempre comprei muito a ideia de um jogo 7 por conta, nós estamos falando de um time que tem Curry, que tem Klay Thompson, Draymond Green, os caras que já têm um certo conhecimento das coisas, mas queria só dar um pitaco em Heat e Knicks. Impressionante como um cara completamente apagado, inútil, como Mitchell Robinson consegue receber $15 milhões por ano de salário. Impressionante como um cara que não contribui absolutamente nada com o time consegue um salário desse. Tem um comentarista que não gosto nem de falar o nome dele, que eu acho um babaca, mas ele fala muito disso, né, que o cara tem que ajoelhar no logo, e tem de fato, porque 15 milhões para um cara que é completamente inútil é impressionante. Não, é brincadeira. E, inclusive, esse do Lonnie Walker, ele virou até uma carta especial do NBA 2K, eu falei para vocês, né? Uma carta valiosíssima e liberada de free para a galera. Tô jogando com ele, tá monstrão a carta. Beleza, é isso. Demos uma passada rápida. Semana que vem, provavelmente, a gente já volta aí com as finais de conferência. Não, com certeza a gente volta com as finais de conferência. Provavelmente não, com certeza. Com certeza a gente volta com as finais de conferência. E é isso, aproveitem enquanto ainda há basquete. E dia 9 de junho, eu e o Luquiba estaremos na NBA House. Traremos também conteúdo da NBA House, com certeza. É isso aí. NHL, Luquiba, vamos lá, rapidamente. Temos 4 séries não, né? 4 séries também, como na NBA. Temos series. Hurricanes e Devils, 3-1. Amanhã é o jogo 5. Temos também Panthers e Maple Leafs, o jogo 4 é hoje. Golden Knights e Oilers, não o jeito que o Natanzinho fala lá, mas é Oilers mesmo. O jogo é hoje, tá 2-1 para Vegas. E Stars e Kraken tá empatado. O jogo 5 é amanhã, tá 2-2. Luquiba, eu vou fazer um geralzão aqui, mas depois pode entrar. Me surpreende de todos esses, obviamente, ou talvez sejam de vocês dois, é o Kraken. É absurdo o que esse time está conseguindo fazer, mesmo depois da gente ter feito previsão e falar assim, o Kraken é só fogo de palha, cavalo paraguaio, tá jogando muito. O jogo 3, se eu não me engano, que foram 5 gols em 6 minutos, alguma coisa assim, foi um jogo avassalador, destruiu o Dallas. Mas aí Dallas aprontou ontem também para empatar essa série. Essa eu acho que é a mais surpreendente até agora, é o Kraken, e eu apostaria no jogo 7 para essa série. Nas outras, eu acho que a gente já tem mais ou menos as coisas definidas, com exceção de Vegas e Oilers. Eu acho que você resumiu bem, Clay. Quando a gente teve as chaves, o enxaveamento, né? Carolina, eu achava que não iria ter problema, porque você pegou New Jersey com todo respeito, foi mais longe do que era para ter ido. Era para estar o Rangers aí a gente talvez teria uma série bem disputada, mas o Rangers não teve capacidade de passar para o New Jersey, então deu a sopa ali para Carolina fazer a festa e deve encerrar aí a série 4-1.
Flórida, a mesma coisa. Apesar que tanto Boston quanto Flórida, qualquer um dos dois que passasse ia passar o trator em cima de Toronto, porque Toronto não teria time para esses dois. Eu acho que a dificuldade seria se fosse Tampa, né? Mas como Toronto finalmente não pipocou, né? Aí facilitou a vida dos dois. Então também é outra série que está resolvida. Vegas é o que você falou. Eu acho que para mim é a série mais equilibrada, porque talvez não tenha zebras, né? Talvez os dois vencedores eram os dois programados a vencer. Então, por isso que a gente está tendo essa série mais disputada, mais aguerrida. Tudo bem que se o Kings passasse pelo Oilers, também teria, acho que uma série complicada, mas eu acho que é a série que é jogo 7. Eu não vejo também Kraken para jogo 7, não, Play. Eu acho que o time de Dallas é um time muito morto, é um time que, assim, deu um estalo, conseguiu lá e fez 3 gols, né, para fechar, que estava 1-0 sofrido ali, aí aquela pane mental, aí que eu acho que entra a inexperiência do time, né, e aí o Dallas aproveitou. Mas Dallas também não é um time muito experiente em playoffs, então eu acho que Seattle, se continuar jogando, consegue cozinhar essa série aí em 6 jogos. Eu não vejo, acho que 4-2 é um alvo aí para mim, e com certeza, a gente queimou a língua. Eu, particularmente, queimei muito a língua com o Seattle, não vou me esconder aqui. Não vi esse time pronto esse ano para fazer essa corrida. Eles estão fazendo e a gente só tem que sentar e aplaudir. Não tem muito o que falar, não. É isso aí. E aí, Fernandão, alguma percepção, algum destaque diferente? Não, destaque é só um destaque engraçadinho, né? A gente já estava até comentando no grupo, né, que a série entre Hurricanes e Devils é a série dos jogos festivos, né? 6-1, 5-1, 8-4 e 6-1, né? Não tem jogo parelho, né? Só jogo lavada. Não tem jogo que você faz um 4-3, um 3-2, uma prorrogação, não. É só lavada o tempo inteiro. E aí a gente tinha até falado disso no episódio passado, né? De que essa série, embora Devils tenha feito uma campanha bonita na temporada regular e tenha vindo bem também nos playoffs, era muito difícil que mantivesse a possibilidade de seguir em frente ainda por conta de enfrentar Candies, mas que Dallas e Seattle ainda seria uma série cabeça a cabeça, e Dallas está mostrando isso. Embora no último jogo tenha tomado gols rapidamente demais, muitos gols e muito rapidamente, eu estou com o Luquiba que essa série não está perto de estar decidida, e se decidir rapidamente, se decide para Seattle também. Eu acho que Seattle leva. E estranho, né, patrãozinho? Estou dando uma olhada aqui nas estatísticas. O time dos Oilers lideram quase todas as estatísticas de defesa, de ataque, de pontos, de gols, de assistência, e os caras não ganham jogos. Impressionante. É muito doido, né? E também é o que dá, né? Você ter 2 baita jogadores, né? Enfim, acho que era isso. Podemos já partir para o nosso próximo, para o ponto da semana, na verdade. Deixa eu explicar para você, Rafik, antes de mais nada, porque você não tem frequentado este ambiente há algum tempo. Não tem uma passagem de bloco, tá? A gente fica só conversando aqui um tempão, entendeu? Só que agora eu vou puxar outro assunto. Então, só para a galera não se confundir e tal, eu estou fazendo essa parla toda aqui, entendeu? Então, estamos indo para o próximo assunto. Mas, enfim, vamos lá. Botando em pauta aqui o próximo assunto. Essa semana tivemos a loteria do draft da NHL. Tinham alguns times ali com muitas vantagens de tirar a primeira pick. Um dos times mais cotados para tirar a primeira pick era o glorioso Anaheim Ducks, o meu Anaheim Ducks, que eu nem sei onde está o boné. E depois dele também tinha Blackhawks, tinha também o Sharks, tinha também o Columbus. Na verdade, Columbus e Blackhawks estavam muito mais cotados do que o próprio Sharks. Mas enfim, para minha ansiedade e para minha tristeza, deu Blackhawks. E aí eu fiquei inconformado, eu fiquei putaço, eu fiquei estressadaço, xingando todo mundo, falando que o Batman é um grande de um safado, que essa NHL não vale nada e que essa loteria é uma farsa. Foi mais ou menos isso que eu falei. E ainda complementei, falei, é um absurdo. Numa temporada que a gente descobre casos de assédio do front office do Blackhawks, escândalo, a porra toda, eles ainda são consagrados
com a primeira escolha geral num draft que teremos um talento geracional, que é o Bedard. Eu fiquei muito puto com isso. E aí, nessa, eu fiquei muito puto, o Luquiba entrou na minha e falou, realmente, a loteria é foda, da tanto NHL, NBA, e aí a conversa virou a loteria. Nessa, eis que o Rafik aparece do nada para falar sobre loteria de draft. Rafik, então antes da gente explorar qualquer coisa, eu vou deixar você falar sua tese, aí depois a gente vai brigando e tretando aqui, porque é assim que o povo gosta. Bom, no meu caso, eu estava falando em relação à loteria, especialmente da NBA, porque o basquete ele tem uma particularidade em relação às outras ligas americanas, que é um esporte, diferentemente do beisebol, do hóquei, do futebol americano, que um mísero jogador muda uma franquia da água para o vinho. Ele muda a franquia do último lugar para a disputa de título. Né? Eu não estive longe. O vídeo que o Michael Jordan fez no Bulls, ou que o LeBron fez no Cleveland, ou que o Stephen Curry fez no Golden State. É um mísero. Então, ter uma pique alta na NBA vale muito, muito mais do que ter a first pick na NHL, até na NFL. Porque quantos quarterbacks fantásticos, maravilhosos, blá, 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 que foram pegos na primeira pick e que não surgiram, não se tornaram aqueles quarterbacks fantásticos. Pelo contrário, os grandes quarterbacks da atualidade foram pegos lá embaixo, né? Mahomes, Allen, o próprio Lamar, um pouco menos. Aaron Rodgers foi pego na 22ª, eu acho. Então, assim, na NBA não. Qual é o grande astro da NBA que foi pego depois da 5ª? Depois da 3ª? Não tem. Jokic. Tem. Não é fácil, mas concordo. Não é comum. Mas é muito menos do que no NFL, né? Na NHL, né? Major League, nem se fala. Então, assim, o que está acontecendo? Mesmo com playoffs gigantescos, em que quase todos os times disputam playoffs atualmente na NBA, você está tendo time que na última rodada tem chance de disputar o play-in e prefere tancar. Ou seja, a loteria, que inegavelmente reduziu as possibilidades dos piores serem as primeiras picks, né? Não necessariamente o pior time vai ser a primeira, a segunda, a terceira pick, mas ela não está sendo eficaz no seu objetivo, no seu propósito de evitar que os times façam tanque. E, principalmente, um tanque quando você está disputando play-in, ou vaga no play-in, no caso, que é mais absurdo ainda. Isso pode gerar uma crise de credibilidade na liga gigantesca, que pode afetar a audiência, pelo menos nas últimas semanas antes dos playoffs. Pensando em tudo isso, e sabendo-se que não dá para premiar o time que está fazendo tanque com as primeiras picks, porque é isso mesmo que ele quer. Pegar o jogador X para de último virar primeiro. Sabendo-se que a loteria também não está dando resultado, porque isso não está evitando que os times façam tanque, e os, entre aspas, os escândalos de tanque estão se acumulando nos últimos 2 ou 3 anos, a minha proposta é que a NBA passe a fazer listas fixas de draft. De forma que, sei lá, são 32 times hoje ou 30? Eu sempre me perco. 32. 32. De forma que... Perdido mudo. Não, tranquilo. De forma que os 32 times ocupem durante 32 anos cada uma das 32 posições possíveis nas rodadas do draft. Isso é até bom porque os times já vão saber a médio e longo prazo quais serão os seus locais em cada um dos drafts em cada ano, e isso vai facilitar negociações de picks no futuro. Ó, tá vendo? Palestrou, mas palestrou. Não ficamos com tanto ódio, né, Luquiba? Mas eu tenho o meu ponto em referente à loteria. Eu ainda acho que é o modelo mais justo. Não resolve, como a Rafico falou, concordo. Os caras continuam tancando, mas você tanque não tem a garantia da primeira. O Luquiba vai trazer uns números aí depois, que a gente até trocou ideia sobre isso.
O meu ódio, não é ódio, não é a palavra certa, eu não vou falar isso, mas assim, a minha revolta, o que me deixa frustrado é o método como é feito. A gente até discutiu rapidamente isso, eu e o Luquiba, porque fica aquela sensação de que a loteria é uma escolha ou do Batman ou do Silver, e eles, como liga, falam: para mim é mais interessante jogador X no time tal, mercado Y, mercado Z. Isso que me dá a falta de credibilidade. É isso que me incomoda. Pode ser a opção do Rafik? Vamos tanque e beleza? Não sei, talvez. Mas a forma como é feito é o que mais me incomoda. Não sei se é o seu caso, Luquiba, se é o seu caso, Fernandão. Bom, para mim, eu acho que o modelo atual é o modelo ideal. O que não é ideal é a falta de transparência. Porque assim, você simplesmente chegar, vamos fazer hoje a escolha da loteria, de repente aparece uma plaquinha dizendo a escolha número 3 vai para tal time. Como é que você chegou nesse sorteio? Eles falam, mas a chance é de tantas porcentagem, é isso, aquilo. Tudo bem, mas você não vê esse sorteio acontecer. Simplesmente aparece lá a plaquinha. Então, quem garante que isso é uma coisa de fato que está acontecendo? Por que eles não fazem aquela história? Vamos lá, a gente tem 100 bolinhas. Então, o 16 tem uma bola, o 15º tem duas, e assim por diante. Aí os 3 melhores times têm mais bolas. Coloca tudo isso dentro de um cesto. Aí sorteia uma bola. Essa aqui é a primeira pique. Beleza? Beleza. Vai para o segundo pote. O time que ganhou, você retira ele do segundo pote e vai fazendo isso até acabar a loteria. Isso já resolveria a falta de credibilidade. Eu acho que isso seria, de fato, um sorteio justo. Eu acho que isso vale para as duas ligas. Como você falou do Ducks. O Ducks tinha 25% de chances de ganhar a first pick e não ganhou. Então, assim, você tem 1/4 de chance e você não leva. Você perde para um time que tinha 10% de chance. Então, assim, como é que é? Qual que é a credibilidade? Os números eu trago, deixa primeiro só o Fernandão falar da opinião dele, aí eu trago os números. Eu só não acho que a ideia do Rafik tem muito sentido. Eu entendo o fato dele. Bom, você já sabe se esse programa, mas aí tem aquela história. Aquele calouro, por exemplo, ele sabe que aquele ano vai ser um time que ele não quer jogar. Ele não vai querer se candidatar para o draft, ele vai ficar mais um ano ali, segurando. Você entendeu? Quem garante que ele vai querer? Ele volta para um 4º ano, porque ele sabe que no ano seguinte ele pode cair num time que agrade mais ele. Eu acho que aí você vai estar dando muito poder na mão de jogador escolher o time que quer jogar, porque já vai saber qual que é o time que vai ter a first pick. Então eu acho que não é o modelo certo. Eu acho que o modelo é a gente fazer dessa forma que a gente tem, só que fazer o sorteio de forma mais transparente. Não simplesmente virar uma plaquinha, aparecer um logotipo num computador e você falar, esse time foi sorteado, mas não mostra como foi feito o sorteio. Então, essa falta de transparência é o que me incomoda mais. Os números vão reforçar o meu ódio. Pô, patrãozinho, eu gosto sempre de dar um passo anterior. Eu acho que o que a NBA precisa modificar é a forma de disputa da sua temporada regular. E aí, a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre o fato, reduz jogo. Não vou falar mais de redução de jogos, porque o Eric também já falou e a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas é preciso criar estruturas durante a temporada regular que obrigue os times a jogarem. Você não pode ter um time que termine 82 jogos com 16 vitórias e 66 derrotas. Não é possível que esse time é tão horroroso assim, a ponto de não conseguir ganhar 25 jogos. E eu acho que você tem que, ao longo da temporada, criar algum sistema de pequenos torneios, a ideia de um torneio de meio de temporada para privilegiar alguns times que querem jogar. Até essa ideia, né, do draft, que ela é legal, o fato de você dar aos piores a condição de as melhores escolhas e, por isso, futuramente ser um dos melhores times, né, isso que o Rafik falou no começo, o fato de NBA você ter uma boa escolha, a primeira escolha geralmente é muito possível que você mude completamente o patamar da sua franquia, mas talvez começar a pensar em premiar aqueles que querem jogar também. Porque é muito estranho que você tendo possibilidades de ir para o play-in, não é playoff ainda, mas é ali a boca, você prefira perder por conta de uma possível escolha. Você está trocando completamente a ideia do esporte por coisas
que, do ponto de vista do jogo, elas não são materializadas ainda. Tudo bem, por tudo isso que o Rafik falou, né? O fato de você poder ter uma boa escolha, mudar a capacidade da sua franquia é fundamental, é importante. Ele citou diversos exemplos aí na fala dele, mas eu acho que a gente precisa, a NBA tem que começar a pensar em melhorar a sua temporada regular, porque a gente já falou aqui muitas vezes, não só na nova fase do Zonecast, mas em fases anteriores, a temporada regular da NBA é muito chata, é ruim de se assistir, você tem pouquíssimos jogos relevantes, não só na própria disputa, mas também na maneira como eles são jogados. Poucos times entram com uma intensidade muito forte, pelo menos nos 2 primeiros terços da temporada. As coisas são jogadas ali meio que no rame-rame, na reta final. Quando você tem boas possibilidades, você intensifica um pouco mais o seu jogo, então você abre mão completamente. Eu acho que o grande problema da NBA, para mim, ainda é a forma como é disputada a temporada regular. Consertar isso, eu acho que os caras têm condições nisso. Criar algum torneio intermediário e que, a partir dos times que disputem esse torneio intermediário, haja um privilégio para eles. Seja se colocar nas 5 últimas escolhas do top 10 de escolhas, seja a possibilidade de se meter no meio ali de as 5 primeiras escolhas, fazer com que os times queiram jogar pelo menos, porque a gente sabe, nem todos os times da NBA de fato não tem grandes estrelas, não tem, mas você não tem nenhum time que seja medíocre, horroroso, jogadores péssimos. Eu acho que é preciso melhorar a qualidade e a forma de disputa da temporada regular. Porque o draft, seja da maneira tradicional, antiga, né, que o último era o primeiro e assim por diante, ou seja com a loteria, é imponderável. Aí entra nesse lance que o Luquiba falou, da transparência, de repente um programa de computador aí que vai dizer que time que vai escolher, e não é nem uma bolinha, como a FIFA faz, tirar a bolinha lá, mostrar a fitinha com o nome do time, não, é um programa. Como é que quem é que fez esse programa? Quem é que audita esse programa? Quem é que desenvolveu? Como é que os critérios de peso para um, para outro e tudo mais? Então, a gente vai lidar muito com o imponderável e vai sempre deixar a possibilidade de que, na reta final, os times abram mão de qualquer possibilidade de disputa na temporada. Por isso que eu acho que uma temporada regular um pouquinho melhor pensada talvez fosse um início de caminho para melhorar as coisas que vão ser feitas mais lá na frente. Eu já vou deixar o Luquiba falar os números do draft, mas eu queria pegar o gancho do Fernandão para fazer uma pequena provocação. Eu concordo, e o Lucas, eu acho que é unanimidade aqui, que a NBA deveria repensar a sua temporada regular. Mas qual é o incentivo da NBA em mudar a sua temporada regular, quando nesta temporada a NBA quebrou o recorde de jogos com o estádio lotado, 791, e que 97% das cadeiras foram preenchidas nos jogos de temporada regular. Para a NBA está tudo ótimo, está todo mundo indo ao estádio. Né? Quanto a essa questão de bolinha, de programa de computador, etc., é muito mais fácil você manipular sorteios com bolinhas com programas de computador. Mas é uma discussão que vocês estão... Não sei se está todo mundo aqui preparado. Não, a questão não é nem essa, Fique. Eu também acho que é capaz de... Na verdade, é para manipular tudo. Eu falei isso no de aposta. Eu falei assim, o ser humano é capaz de corromper qualquer coisa. A questão... eu não teria problema se fosse um sorteio, como o que eu falou, num computador qualquer. Mas foi o que a gente discutiu também. Acho que só foi o Lucas que estamos falando isso aí de virada de noite. Audita, seja um programa auditável, código aberto. Se vocês quiserem, aliás, NBA, se quiser, vem dar uma olhada na nossa urna aqui, ó, para vocês verem como que é uma coisa boa de código aberto, auditável, entendeu? E vem utilizar, mas é isso que incomoda, a gente ter essa sensação de que tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente olha os números que o Luquiba vai trazer, você fala assim, porra, é muito estranho. É muito estranho um Cavs perder um LeBron e o Kyrie ser a primeira escolha deles. É muito estranho perder o Anthony Davis e o Zion ser a escolha, e o Pelicans ter a primeira escolha e poder pegar o Zion. Então, assim, gera, sim, muita desconfiança. Quanto ao que o Rafik falou do NBA mudar por conta do que tal, como tá lotando os estádios,
eu queria jogar uma outra provocação nessa, mas eu vou deixar o Lucas falar primeiro, o Luquiba falar dos números. Bom, eu vou começar com a NHL. Eu puxei os últimos 29 anos, né, que teve loteria, desde 95 para cá. Em 29 anos, 11 vezes o pior time teve a primeira escolha de fato. Então, menos da metade dos times que foram de fato pior teve a primeira escolha. E aí você começa a pegar os anos que teve essas trocas, né? Aí você vê, 2020, Rangers fora do top 7, pegou Lafreniere, número 1. Então, assim, você acha essas coisas estranhas, tipo, surge um talento, de repente um time que estava padecendo de um craque, os caras vão lá e colocam um craque nesse time. Aí você pega o próprio Devils, um ano antes, que pulou da 3-1 para pegar o Hughes. Aí você começa a ver o Oilers, que pulou de 3-1 para pegar o McDavid. Aí você começa a achar estranho que eles vão alocando as estrelas nos times que de fato precisem. O Crosby também. É que o ano do Crosby foi um ano atípico, né? De loteria. Por isso que eu nem comentei. E aí você vê os times que manteram a 1. E aí também você vê que também faz sentido. Por exemplo, 2016, o Leafs manteve para pegar o Auston Matthews. Aí você vê em 2008, o Tampa Bay Lightning manteve a escolha número 1 para pegar o Stamkos. Um ano depois, o Islanders manteve para pegar o Tavares. Aí a gente tem 2004, o Capitals manteve para pegar o Ovechkin. Então, assim, você começa a entender. Essa cidade agora precisa de uma estrela, beleza, estrela para a cidade. Você começa a ter essas teorias de conspirações. Mas aí na NHL não é tão manipulável ainda, pelo menos aparentemente. De 29 são 11. NBA o buraco é mais embaixo. NBA, nos últimos 39 anos, 8 vezes só o pior time ficou com a primeira pick. 8 em 39 anos. Então, assim, é mais bizarro ainda, se você for parar para ver. Aí você começa a puxar para ver os saltos. Por exemplo, 85, o Ewing foi para o Knicks e estava em terceiro. No ano seguinte, o 76ers de sexto pulou para primeiro. Tudo bem que aí foi um bust, mas ok. E assim vai indo. Aí você começa a ver as escolhas e aí você começa a passar mal para ver essas escolhas, né? Orlando Magic com Shaquille O'Neal. Aí você começa a pegar os casos. Tim Duncan no San Antonio Spurs, Allen Iverson em Filadélfia. A gente teve Kenyon Martin no Nets. Aí a gente teve o Cleveland, né? O LeBron para Cleveland. Tudo bem que Cleveland foi o pior time, mas é o cara de Ohio no time de Ohio. Você vê que tem essa NBA tem muito disso, de levar essas coisas. E aí tem todas essas bizarrices que a gente já falou. O Derrick Rose, que o Bulls era o nono, pulou para primeiro e pegou o Derrick Rose, que era o cara que se encaixava no Chicago, e assim por diante. A gente já falou aí de várias bizarrices. Então, é muito estranho. E eu concordo, Rafi, que eu sei que bolinha é mais manipulável do que o computador. É que eu falei de bolinha porque bolinha, pelo menos, você está vendo ali o sorteio. Você pode saber que é manipulável o negócio, mas pelo menos você está vendo a bolinha lá. Você fala, beleza, sortearam. Tudo bem que o sorteio foi direcionado, mas pelo menos você está enxergando o que está acontecendo. É o que o Clay falou. É só você fazer um negócio editável, abre os códigos, beleza. A gente sabe que o negócio pode ser manipulável, mas pelo menos a gente entende como é que funciona. Da forma que aparece, não. Simplesmente aparece uma plaquinha e falou, esse time agora foi a primeira pick. Você não sabe como que chegou até lá. Você entendeu? E é por isso que a gente fica. E aí a gente vê... Dá raiva. Dá raiva. E aí a gente vê, por exemplo, esse ano, na NHL, o 16º não pode pular para primeiro. Né? Na NBA tem a possibilidade, na NHL não tem a possibilidade. No máximo que você pode pular na NHL são 10 posições. Então, o 16º pode pular no máximo para quinto, se não me engano, quinto ou sexto, para sexto, e assim consequentemente. Aí você pega um time que tem 10% de chance e ele leva o craque geracional justamente no ano em que ele perdeu os seus 2 craques geracionais. Aí você começa a falar, pô, mas espera aí, como assim? E aí entra toda essa história que a gente falou de tudo aí. Tá vendo? É tão pesada a história que o Luquiba caiu. Não dá para admitir do jeito que tá. Eu acho ainda que a loteria é o melhor caminho. Eu só espero que seja mais transparente. Só isso. Você caiu, Luquiba. Mas eu provi o final. Você tá me ouvindo, Luquiba? Eu tô.
Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Você caiu, voltou, deu para ouvir, deu para ouvir o cerne do negócio, de que não tem essa falta de transparência nos desagrada. Basicamente é isso. Eu não tenho sugestões, eu acho que a loteria continua sendo a melhor opção, desde que seja mais transparente. Ou faz aquilo que eu também sugeri, faz jogo, mata-mata, 16º contra 15º, quem ganha pega o 14º, quem ganha pega o 13º, assim por diante. E aí você vai decidindo a ordem do draft, e aí você resolve na quadra isso. Também vai saber. Vamos pro faz a Taça Rio da NBA, né Luquiba? E aí, Rafik, o que você achou de tudo isso? Não tá ainda ornando com o que você pensa? Não, eu entendo. É natural essa divergência de pensamento. Eu entendo o pensamento de vocês, da loteria. Mas, especialmente no caso do basquete, acho que seria perfeitamente. O jogador vai poder optar de não ir no ano X ou ir no ano Y? Pode. Como também, se ele optar por ficar mais um ano na NCAA, ele pode ter uma lesão lá. Gente, aquele que foi draftado na first pick do Pelicans, o Zion Williams. Ele pode ter uma lesão lá Zion e o valor dele de draft cair pra caramba e ele nunca mais se recuperar. Do mesmo jeito que você coloca um certo poder no jogador, é verdade, ele também vai correr um risco muito grande. Inclusive, acho que essa lesão do Zion ligou muitos alertas em relação a isso. Eu ainda acho que fixo seria mais... Aí alguém até no grupo chegou assim, mas o talento geracional não tem todo ano, é sorte. É verdade. Você tem que dar a sorte se é post-pick no ano do talento geracional. Mas a loteria é o quê? Sorte! Estamos na mesma. Numa dessa... Claro, a chance é ínfima, mas daqui a pouquinho vai chegar o dia em que um semifinalista, um campeão da NBA vai ser post-pick do ano que vem. Veja, a chance é de 0,00001. Alguma hora o 0,001 acontece. Mas alguma hora a Americanas quebra. O Rafik, só imagina esse cenário, tá? A gente tem esse ano o Victor Wembanyama, que dizem que é o talento geracional. Tudo bem que eu não compro essa ideia, mas beleza. Você imagina se de repente esse ano fosse o Milwaukee Bucks, a número 1 pick. Já tem o Giannis, tem não sei o que, você encaixa lá. Então, assim, eu entendo o que você está querendo dizer. É que, assim, a loteria é sorte, mas é sorte para os times que não foram aos playoffs. Não é sorte para todo mundo. E aí você coloca os times que foram para os playoffs nesse pacote, aí eu acho que você está sendo um pouquinho perigoso, e aí talvez você crie um gap maior para times que precisam se reconstruir. Porque você pega o time, por exemplo, aquele time que no ano que ele tem a first pick, é um ano fraco de draft. E aí depois, no ano seguinte, ele está lá embaixo, pela ordem. Aí esse time vai demorar mais tempo ainda para se reconstruir do que os outros times. Eu acho que aí você talvez não tenha uma liga justa para todo mundo, porque aí talvez 32 anos. A diferença é muito grande até o time ter uma first pick, por exemplo. Então o time pode padecer muito lá embaixo. E aí você pode começar a criar problema. Mas aí vai uma certa engenharia na hora de se construir essa grade fixa. E não você se constrói a grade fixa, a first pick de um ano vai ser a 30ª do ano seguinte e vai ser a 15ª do outro ano. Aí vai ser a 10... Veja, de forma que, mais ou menos, todos os times a cada 5 anos tenham uma pique entre as 5 primeiras. 5, 6 anos. Você vai construir isso de uma forma... E, claramente, o time que foi a first pick ele vai lá para baixo no ano seguinte. O time que foi a second pick vai lá para baixo no ano seguinte. E o time que está lá embaixo vai para cima do natural. Você não vai fazer uma escadinha. Foi a first pick no primeiro ano, a second pick no outro, a third no outro. Você vai jogar para cima. Mas ordens fixas, de forma que ao final dos 32 anos, você tenha todos os times preenchidos as 32 posições. Vocês podem pensar agora. É isso. Pensem. Soltamos um monte de coisa aqui. Falando de transparência, uma metodologia do Rafik, falou do modelo de temporada, agora é refletir isso.
Patrãozinho, só quero complementar, né, o Rafik falou, né, como é que o que a NBA vai mudar, sendo que ela tem tanto sucesso na sua temporada regular. De fato, sim, realmente é custoso pensar nisso. Só não podemos esquecer que essa inércia, ela uma hora ou outra acaba te pegando, né? A MLB padece disso. Durante muito tempo, o beisebol se achou intocável, nada aconteceria que pudesse atrapalhar o status do esporte entre as grandes ligas dos Estados Unidos. E a gente tem visto aí nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5 anos, de maneira muito intensa, uma busca incessante do Rob Manfred, seja acertando, seja errando, em tentar recuperar um pouco do status que o beisebol tem diante das outras ligas de esportes americanos. A gente está falando de uma liga que até um tempo atrás era intocável no primeiro lugar, é o passatempo dos Estados Unidos, ainda tem muito disso no conceito, mas a gente sabe, né, o Rafik, a gente já conversou sobre isso em alguns outros episódios, o Rafik falou da possibilidade de o beisebol perder até para o futebol. Nós estamos falando de o beisebol perder para o futebol nos Estados Unidos. Soccer. Então, é claro, eu acho que a NBA nada em águas tranquilas ainda, mas uma hora vai cansar. Vai cansar muito por conta de, vou colocar suspeitas, entre aspas, no modelo de loteria, no modelo de draft, mas muito também porque as temporadas regulares têm sido constantemente chatíssimas. Só para encerrar, então, e a gente pular de bloco para finalizar já essa paçoca, eu não quero respostas, tá bom? Eu só vou jogar a pergunta, a provocação como o Rafik fez. Rafik provocou como que ela vai mudar, se tal... os ginásios estão cheios, enfim. A minha provocação é a seguinte: o quanto não estar cheio, e pegando nessa onda do Fernandão também, tá? O quanto não estar cheio agora e ter batido recordes não tem muito a ver com aquela vontade reprimida de ver esportes após uma pandemia. Então, fica ali também o alerta para a NBA. Pode ser, é uma provocação. Não temos resposta para isso, não dá para saber. O humano tem uma cabeça muito doida. Mas é isso. Luquiba, você caiu. Você quer falar alguma coisa pra gente pular? Não. Ou eu posso pular? Não, eu pode pular. Eu até escutei o que o Rafik estava dizendo, de pelo menos a cada 5 anos você ter uma top 5, né, nessa linha. Mas ainda assim não é muito o que os meus receios, do tipo, no ano que você tem a top 5 é um ano fraco, então você demora mais talvez uma reconstrução. Mas eu acho que assim, não existe nenhum consenso. Cada um tem umas ideias, por isso que eu entendo que o sistema atual é válido, desde que tenha transparência. Boa. Crianças, então vamos para fechar essa paçoca. Dica, porque não vai ter aposta hoje. Fernandão, derrubou meu áudio a vinheta maldita ou não? Ótimo, maravilhoso. Porque a vinheta da Dicas adora derrubar o meu áudio, mas não derrubou. Enfim, a dica de hoje é um filme que eu não vi o nome dele em português, mas ele está na Amazon Prime Video, chamado The Way Back, com o Ben Affleck. Ele foi um jogador universitário, vamos dizer assim, na verdade um jogador de colégio, recebe propostas para Kansas e tudo mais, não vai. E por que ele não vai? Assistam para saber. Mas é a volta dele para esse colégio para treinar um time de garotos. E é um time bem fraquinho. E toda a história é muito legal. Todos os dramas particulares dele, muito interessantes também. Mexeu muito comigo o filme. É uma história por trás de vida dele e tudo mais, do cara, né? Que o Ben Affleck está interpretando. É muito bem feito e o Ben Affleck é um baita de um ator. Só fazendo o Batman que não ficou legal. Mas de resto ele é muito bom. Já assistiu, Luquiba? Já assisti. Não, excelente o filme, excelente. Ele tem as lutas pessoais, os vícios, é muito bacana mesmo. Só não concordo quando você diz só o Batman, o Demolidor também.
Ah, é verdade. Também ficou uma bosta, é verdade. Mas é isso. Fernandão, Luquiba e Rafik, bem-vindo de volta. Espero que não fique tanto tempo longe novamente. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Vocês que estão aí, por favor, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, a gente já falou. E também está passando aqui embaixo agora o link para você nos apoiar no nosso projeto maravilhoso do Tailgate Zone no PAN. Então, por favor, confere ali, entra na nossa URL, confere. Já que eu estou aqui, aquela dica rápida de PAN. Quem está acompanhando o Mundial de Judô já está percebendo que o Brasil vai ter muita dificuldade. Nós estamos tomando pau do Canadá, categoria sim, outra categoria também. E aguardem, porque eu falei, Rafik, não fuja, e o Rafik não vai fugir realmente, porque se você já acessou o nosso link aqui embaixo, que tem a nossa landing page falando sobre o projeto, você já viu que teremos datas de lives do PAN. Sim, o Rafik estará lá, junto também com o Felipe, junto com o Natan. Eu não estarei em todas, mas eu estarei em algumas. O Rafik estará lá com os meninos, vai falar muita coisa, vai dar tapa na cara deles, vai ser o jeito dele aí que todo mundo conhece. Então, por favor, curtam. Em minha defesa, nesse período que eu fiquei afastado, eu mudei muito. Eu não sou mais essa pessoa. A gente sabe, Rafik, a gente sabe. A gente acordou com você. Pode ver que hoje, para não dizer, eu não cortei ninguém, e a única vez que eu entrei na frente de alguém foi justamente para não perder um gancho do Fernandão. Ponto. Ai, maravilhoso. A gente sabe que você mudou, Rafik. A gente vê você lá em Itatiba falando um bom dia pra gente, cantando um belíssimo samba. A gente lembra. Mas é isso, por favor, estejam aí. E é só isso. Beijo. Tchau.